Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então vamos para o vídeo do domingo falar um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana. Bem pessoal, vamos começar falando dos DIs primeiro. Então nós vimos aqui uma alta dos DIs, principalmente com a questão da alta das commodities, tá certo? Nessas últimas dias e semanas, né, inclusive. Então a gente viu aqui que arrefeceu um pouco. Vamos ver o DI mais curto, né, só para a gente ter uma noção. Então vamos pegar o DI 1F23 para a gente ver. Dá um enter aqui. Foi, beleza. Ó, então o DI mais curto, com vencimento mais curto, ele teve essa alta e manteve a alta, né? O DI já com vencimento mais longo, e houve uma alta, já houve uma queda, voltou para casa do 12%, e o DI curto continua 13%, né? Então houve uma alta e manteve essa alta. Por quê? Com as tensões aí da guerra, nós tínhamos uma inflação, uma projeção dessa inflação alta, e ela ficou ainda mais alta. Dólar, o que aconteceu? O dólar houve uma alta, depois houve uma queda aí nos últimos dias, chegando aí próximo aos 5, né? Faz tempo que ele não bate aos 5, desde, vamos ver, ó, não chega nos 5 aqui desde março de 2020, então tomara que baixe mais. Eu estou sendo talvez positivo aí, né? Mas eu acho que o dólar tende a cair mais. Eu vejo ele aí abaixo de 5. Abaixo de R$5 no longo prazo. O índice, vamos ver o que aconteceu com o índice. Vamos ver primeiro o ouro, na verdade. O ouro, uma alta, uma queda e depois uma queda. É que quanto mais o tempo vai passando, né, os dias foram passando, a gente vê que provavelmente o conflito Ucrânia-Rússia vai ficar mais restrito à Ucrânia e à Rússia. A OTAN não vai entrar nesse conflito, então a tensão vai diminuindo um pouco. Vamos ver o S&P 500, como se comportou, lateral. E agora vamos para o índice então. O que aconteceu com o índice? Nossa, Marcos, mas se a taxa de juros está aumentando e se a inflação está aumentando, o índice não deveria cair ou pelo menos ficar lateral? O que ele subiu? Assim, primeiro que não foi lá uma subida gigantesca, né? Ele está mais aqui lateral do que outra coisa. Mas ok, houve uma certa subida essa semana. Fatores que fizeram isso acontecer, pessoal. Primeiro, uma certa estabilidade do Brasil. Então eu acho, como já comentei em vocês outros vídeos, a gente vê os países desenvolvidos como tendo uma certa segurança jurídica e política. Mas o Brasil, se a gente comparar com os outros países emergentes, China, Índia, Rússia, inclusive, principalmente Rússia nesse caso, nós temos uma segurança geopolítica muito grande, uma segurança militar muito grande, diferente de alguns outros países ali na Ásia, na África e no Oriente Médio. Então eu acho que quando tem um aumento das tensões no mundo, tensões militares, o Brasil acaba sendo um país com uma certa segurança, né? E a gente vê que a Europa vai sofrer com essa questão da imigração ucraniana, as pessoas estão fugindo da Ucrânia, né, indo para a Europa, e então eu acho que tudo isso torna o Brasil, principalmente, que provavelmente se houver um conflito, uma terceira guerra mundial, o Brasil ia se manter neutro, não é? O Brasil tem um histórico de se manter neutro.
Então ia ser um país, um dos países menos afetados por algum tipo de guerra de larga escala. E também a Rússia, né, que era vista como um emergente, né, classificada como um emergente por muitas pessoas, acaba muito capital que estava investido na Rússia acaba saindo da Rússia e entrando em outros emergentes, né? E um deles é o Brasil. Outra questão é um processo que já vem acontecendo há algum tempo, na verdade, né? E acho que foi acelerado principalmente com essa questão da alta das commodities, que é o investimento, tirar um pouco do investimento em empresas growth, de crescimento, e colocar um pouco desse investimento em empresas de value. Então, se a gente vê ao redor do mundo, as empresas growth nos últimos tempos vêm caindo, desvalorizando, e as empresas value vêm subindo. Então, houve essa mudança, né? Eles tiraram um pouco do investimento das empresas growth e colocaram nas empresas value. E também as commodities, né? Também já nessa esteira, as commodities que acabaram valorizando muito. O Brasil é muito forte em commodity. Então, com essa inflação nas commodities, e nós temos, né, Petrobras, temos Vale, temos outras empresas ligadas a commodity, e isso faz com que a nossa bolsa também suba. Então, por isso que o Brasil acaba tendo essa alta, mesmo com a inflação subindo, os DIs subindo, a Selic subindo, a Selic projetada subindo. O Brasil acabou saindo, pelo menos aí no curto prazo, a bolsa, né, o índice Bovespa acabou saindo um pouco ileso dessa questão da alta da taxa de juros. Mas também assim, né, gente, não é como se a bolsa tivesse ido para 130 mil pontos, né? A bolsa, vamos dizer, ela está aqui faz 2 meses basicamente, meio que lateral ali entre 117 mil pontos e 109 mil pontos. Então também não dá para dizer que houve uma alta da bolsa. Então assim, tem vários desses motivos, né, do porquê que a bolsa não caiu, mas aqui eu acho que o principal motivo, na verdade, no final do dia é isso aqui, ó. Então a gente vê aqui no Oceans 14, aqui é o PL da bolsa, né, ao longo de 20 anos basicamente. Então a gente vê que o PL da bolsa aqui está abaixo de 6, né? Está 5,77. E foi um PL aqui que a gente só teve aqui no fundo da crise de 2008 e aqui em 2003, né? E depois desse momento, 2003, a gente teve ali um ciclo de alta até 2008 muito forte. E aqui depois do fundo de 2008 a gente também teve um movimento de alta bem forte. Então, eu acho que a bolsa está sem espaço para cair, né? A bolsa está muito barata. Então, por mais que você tenha inflação aumentando, taxa de juros aumentando, e você tenha também, por outro lado, uma conjuntura que favoreça a bolsa brasileira, dinheiro saindo da Rússia, entrando no Brasil, inflação nas commodities, o Brasil exporta muita commodity, produz muita commodity, essa questão de insegurança geopolítica, que querendo ou não o Brasil sempre acaba sendo um país mais neutro nessas disputas, então isso também eu acho um ponto que pode ser interessante, não que isso seja o grosso do investimento, mas querendo ou não afeta um pouco, mas toda essa conjuntura, né, que favorece o Brasil, eu acho que um dos principais pontos do porquê que a bolsa não está caindo mais, sendo que os juros estão aumentando e devia ter uma correlação inversa, né? Então os juros aumentando, a bolsa caindo e a bolsa consegue se manter, é principalmente essa questão do PL da bolsa, né? Então está um PL um nível muito baixo. Então nos últimos 20 anos nós tivemos 2 ocasiões, que foram 2 fundos que o mercado fez em que o PL estava tão baixo da bolsa. Então a gente vê agora empresas, né, que estão pagando aí, várias empresas 10, 12, 15% de dividendo. E são empresas que não estão pagando 100% do lucro e dividendo, estão pagando às vezes uma parte e estão reinvestindo ainda.
o lucro. E é uma parte do dividendo, estão pagando 10, 12, 15% e apresentam um crescimento ainda. Então, é uma situação impressionante, né? Você poder ganhar aí 12% numa empresa que cresce e que ainda reinveste o lucro. Então, acho que se a gente analisar, sair um pouco, pensar do mês que vem e começar a pensar num prazo um pouco mais de alguns anos, essas empresas estão muito baratas. Então, você imagina uma empresa que a média 5,70 ali mais ou menos o PL, né? Então, se a gente colocar, vamos dizer, empresas estão com PL de 5, né? Algumas empresas. Imagina que se essa empresa pegar o lucro dela e dar tudo isso em dividendo, você teria um dividendo aí e pensar que essa empresa também ela vai reajustar os preços dela conforme a inflação. Então, você vai recuperar esse seu investimento em menos de 5 anos. Que as empresas vão continuar crescendo, né? Vão continuar pelo menos se ajustando seus preços, fazendo algumas melhoras na eficiência da empresa nos próximos anos. Então, em menos de 5 anos, você consegue reaver esse investimento. Seria como se você tivesse 20 e poucos por cento de dividendo ao ano, se ela te desse todo o lucro que ela está recebendo. Então, daí você pensar, mas eu estou conseguindo um CDB aqui por 15, 16%. Tudo bem, mas se essa empresa me desse tudo que ela tem de lucro em dividendo, ela estaria me dando 20 e poucos por cento. Então, se você começa a fazer a conta, fica interessante a bolsa, por mais que a taxa de juros também esteja interessante. Então, tem vários fatores, né, que a gente pode usar para explicar por que o juros está subindo e por que tem outros fatores aí que estão fazendo com que a bolsa se segure nos patamares em que ela está e talvez até saia um pouco e suba acima dos patamares que ela está. Mas eu acho que o principal fator no final do dia acaba sendo porque a bolsa está muito barata. Beleza, pessoal? Fica aqui a análise da semana. Um abraço e até o próximo vídeo.